Certo, queridos? Perguntas, pode levantar a mãozinha que a Thaís leva. Ali na Clementina, por favor. Eu tenho uma pergunta, não sei, talvez uma troca de ideia com relação à letra, eu não sei, é a letra papel dos Conte Mais ilustrados. Parece-me que é muito difícil a leitura, especialmente que é um livrinho voltado para a criança, e eu há muito tempo já observo isso, e hoje que agora a gente está aqui analisando melhor, acho que é um momento, talvez seja a minha visão, mas aquele papel, é um papel couché, mas ele tem um brilho. Couché brilho. Isso. E a letra fica muito apagada. Tem horas que a gente foca, assim, eu não sei, acho que a gente poderia ter uma coisa para criança, mas vocês que entendem do métier podem ajudar nesse sentido. Não, certo. As 3 últimas edições, que é desde o Que Coisa Esquisita, o Corrida dos Coelhinhos, a Dona Ratinha, a Belinha Dulcineia, ele já está com a letra palito, né? Então, esses 4 mais novos já estão com essa letra. E o papel é couché brilho. Esses últimos estão com couché semi-brilho. Tá? Você pode depois observar ali, que tu já vai notar. Só aproveitando que quem está conduzindo o microfone também é da nossa assessoria pedagógica, a Thaís, e esse assunto da fonte passou por vocês recentemente, né? Então, se quiser fazer alguns esclarecimentos, Thaís, breve, também fica à vontade. Aqui o pessoal é multifunção, carrega microfone, é assessor pedagógico, né? Tudo. Deixa eu sair de perto da caixa. Foi motivo de reunião, de conversa mesmo, inclusive entre as assessoras pedagógicas, o pessoal da área da infância, ouvindo até essas sugestões, e acredito que algumas outras edições terão um formato diferenciado, como vocês já viram, tem alguns outros livros, não da coleção Conte Mais, mas como o Espetáculo das Águas, que tem outro tipo de formato, outro tipo de desenho, né, de traço de ilustração, mas fica a sugestão, né, de que se trabalhe, de repente, papel fosco. Essa letra palito é excelente para a questão da autonomia de leitura, né, da criança, até porque a fase de alfabetização ela não é feita na letra imprensa minúscula, é feita na letra imprensa maiúscula, essa letra bastão. Então, tem sido observado isso também. Tudo é um processo também de evolução, né, de estudo, mas essas contribuições são muito válidas. Obrigado, Thaís. Então, estamos encaminhando devagarinho, Clementina. Muito boa contribuição, né? A Estelo Family. A Joyce. Boa tarde. Assim, chega alguém no nosso posto de venda de livros solicitando um título e eu não tenho neste momento. Tem como eu saber se na federação tem esse título? Mas isso é 9 horas da noite, não é de dia. Tem alguma coisa online, alguma coisa que eu possa saber se a federação possui esse título naquele momento? Uma sugestão, né? Não temos às 9 horas da noite, vai ficar difícil. Eu entendo o que tu está querendo me dizer. Que se a gente tivesse um site interativo, alguma coisa nesse sentido, que pudesse te passar. Não, fica a sugestão. Eu estava conversando com uma amiga de Campo Bom. Foi Campo Bom? A Yara. Yara, né? Yara? Sapiranga. Eu gostaria que tu colocasse essa ideia, a tua ideia aqui, a sugestão. Tá? Então, Joyce, nós não temos no momento. É que foi colocado até na reunião da UME, a Juscelane, que deve lembrar, né? E a amiga vinha pedindo a necessidade, ela pela dificuldade de acesso à livraria,
E ela tem o hábito de comprar tudo por site, né? Ela tem empresas e normalmente os sites hoje estão disponíveis que tu pode ver o livro que tu vai comprar, e que é preciso se adaptar à livraria aqui para que se pudesse ter acesso, com senha, lógico, para as casas, que automaticamente teria o desconto. Porque assim a gente tem que saber o livro que se quer. Né? Como é uma casa pequena, ela sente dificuldade de fazer escolha dos livros, de poder escolher. E hoje em dia, isso é uma questão até de modismo. Todo mundo tem hábito de comprar na internet. Talvez a venda seria muito maior se vê em outras áreas, sites específicos que têm, um crescimento muito grande nesse sentido. Eu, pessoalmente, não tenho conhecimento, mas poderia a gente ver, imagina a capa do livro, a gente vê o livro de trás, ter uma noção e poder fazer encomenda desse livro. É isso que a gente tinha. Obrigada. Muito boa a contribuição, e também para trazer algumas considerações sobre o questionamento da Joyce. Nós temos uma loja virtual, no endereço livrariaspinelli.com.br. E agora, mais recentemente, nós iniciamos a estruturação do departamento de marketing da federação, que era um departamento que ele existia em regimento interno, mas nunca foi estruturado, de fato, aqui na Fergs. Hoje nós temos uma diretora, que é a Bárbara Demétrio, né? E ela está com algumas tarefas em relação a isso, inclusive contemplando estratégias para que essa livraria ela tenha uma interface mais atraente, se torne um pouco mais efetiva mesmo, porque hoje nós vendemos muito pouco nesse canal online. Ele existe, está ali à disposição, mas vendemos muito pouco. Um outro ponto de auxílio que nós mantemos é a loja do shopping, porque a loja do shopping tem alguém lá com acesso ao sistema, com obras ali, algumas para pronta entrega, mas também com condição de consultar e dar algum tipo de informação. E a loja do Shopping Total funciona sempre até às 10 horas da noite. Então, nosso coordenador do shopping, o Jorge, está fazendo assim lá atrás, né, Jorge? Levanta aí, Jorge, o pessoal te vê, ó. O Jorge é quem coordena a nossa loja do Shopping Total, e ainda tem o trabalho lá dos nossos colaboradores Ângela e Bruno, nossos funcionários da loja. Essa loja é uma alternativa muito bacana, porque funciona aos domingos, né? Funciona sempre até às 10 da noite. Então, vale a pena. Nós fazemos um esforço bem grande para manter essa loja funcionando, justamente para que esse espectro de atendimento aqui na capital seja o maior possível. Eles atendem também por telefone, também vão poder ajudar. E em breve teremos uma livraria virtual também mais ativa, vindo ao encontro dessas colocações que vocês trazem. O número de telefone do shopping? Fala aí, Jorge, que eu não sei de cor. Tu também não sabe? Daqui a pouco a gente informa, o Rogério vai buscar. Quem mais, meus amigos? Onde é que anda o microfone? Vamos lá. Ione. Eu acho que tem uma coisa que, em atendimento àquilo que a companheira falou ali, na casa espírita, quando nós não temos uma livraria, CNPJ, empresa constituída, é preciso que a gente também se revista de tudo aquilo que foi tratado antes sobre o que seja o livro, o comércio do livro, no posto de venda de livro. As pessoas chegam com um afã, uma pressa, o café instantâneo, aquele que tem que acontecer do comércio, e esquecemos da dimensão que é esse trabalho. Então, no Justiça Divina, depois de muitas críticas, de ouvir assim, mas eu quero dar o livro de presente, não tem o livro aqui, como se em qualquer livraria que eu chegue, uma livraria, eu pudesse lá encontrar qualquer livro que eu queira à minha disposição. O posto de venda de livro é um postinho. Então, lá não vai ter tudo. Eu preciso ter essa tranquilidade também de elencar X títulos que terão lá. Os demais, eu terei que encomendar, eu terei um prazo
para atender esse pedido. Eu poderei indicar outros locais para comprar. Então, aquele que está ali, ele não é uma barreira, o trabalhador, mas ele tem que ter essa tranquilidade de poder esclarecer para as pessoas: olha, eu não tenho no bolso tudo aquilo que tu pedir. E parece um contrassenso isso, quando a gente quer vender o livro, mas nós também não podemos nos deixar envolver por esta pressa toda, esse materialismo todo que envolve: olha, eu tenho, eu quero, eu preciso e tem que estar aqui. Essa racionalidade, ela também faz parte, né, de saber o que eu poderia atender dentro dos meus limites. Obrigada. Esse ponto que tu trazes, Ione, ele é bem importante para nós, aqui falando da área comercial da federação, em razão de que nós temos limitações de estoque, né? Já que o estoque precisa ter essa parte consignada, auxiliando os centros espíritas, e nós temos limitações financeiras. Então, o que nós sempre pedimos àqueles que compram livros nos centros espíritas e os dirigentes é: planejem as suas compras. Nos deem um prazo para poder atender, porque há obras que estão esgotadas em editoras e há obras que nós vamos encomendar para poder entregar. Então, não nos judiem assim, ao ponto de ligar e dizer: se você não tem hoje, eu vou comprar de outro, vou desistir de comprar da livraria da Federativa. Não, busquem se planejar o máximo possível, fazendo uma compra mensal da casa, nós vamos nos preparar para aquilo, né? Quanto mais essa nossa organização coletiva ela fruir, quanto mais ela estiver alinhada, melhores serão os frutos para todos nós. E aqueles que tinham pedido, já chegou o número da livraria do Shopping Total, 3018-7248. 3018-7248. Ligue, fale com Jorge, Ângela ou Bruno, compre o seu livro, visite a nossa loja e seja feliz. É isso, né? Leia. É muito doloroso quando nós amamos muito os livros e costumamos fazer exposições doutrinárias dizendo do valor do livro, de como um livro pode salvar vidas, salvar projetos de vidas, de como um livro muda uma pessoa para melhor. E quando somos convidados a fazer exposições, nós avisamos na Casa Espírita sobre qual livro nós vamos falar. Então, nós pensamos assim: provavelmente a Casa Espírita vai se munir de alguns exemplares daquele livro, porque eu estou avisando que vou falar sobre tal livro no dia tal. Aí chego toda empolgada, toda faceirinha na casa, começo a abrir a boca, elogio o livro, conto a história, resumo, faço o que eu posso. Penso, bom, agora os que ouviram, muitos vão procurar para comprar. E aí, às vezes, não há um só exemplar na casa aquele dia. Isso me deixa muito triste, porque a casa deixa de vender. Eu falei, a pessoa talvez às vezes não tenha um lugar tão próximo para ir, né? Então, eu penso que quando o expositor é convidado e avisa que vai falar sobre tal livro, que tenha tal livro. E eu falei isso numa casa esses tempos. Esse livro é maravilhoso. Não, ele vende muito. Nós temos que conhecer o nosso público. Quando são professores de história, eu recomendo tais e tais livros. Quando são advogados, eu vou recomendar Justiça Além da Vida, Justiça Divina. Conforme o público, quem vende livro recomenda um certo tipo de livro. E eu falei isso numa casa. Nós temos que conhecermos e amar aquilo que nós fazemos para poder fazer bem. E a pessoa disse para mim: também, velha do jeito que tu és, tu já tivesse tempo de ler muito na tua vida. Eu disse: é, isso mesmo, só que eu não nasci velha, e eu venho lendo desde mocinha, por isso que eu tive tempo de ler. Então, veja, a pessoa ainda me chamou de velha.
Apenas um comentário, se me permite. É sempre bom que nós possamos divulgar o livro espírita, os que nos dedicamos à exposição doutrinária. E é claro que não é por nós dizermos algo que nós podemos partir do pressuposto que os outros compreendam e se engajem na proposição que nós fazemos. Algumas casas espíritas se organizam na sua temática doutrinária, adquirem as obras e, naquele momento, celebram, difundem de maneira mais efetiva aquele livro, o que, por consequência, vai levar à aquisição da obra por parte dos que assistiram à palestra. O importante é que, quando nós somos convidados por alguma instituição que não é a nossa casa, nós respeitemos muito as rotinas dos companheiros e venhamos a dar sugestões, sem ter, semeando a boa semente, como você faz, sem ter a expectativa de que as pessoas nos atendam de pronto. Quando é na nossa casa, nós vamos estruturando um projeto nesse tom. Olha, aquele mês, no último sábado do mês, nós vamos divulgar tal livro. A palestra é do companheiro que está escalado, ele vai fazer a exposição pautada de maneira a cativar leitores, semeando a boa semente ou lançando as redes para ver se capta ali outras almas para aquela leitura edificante. Mas é bom que nós nos recordemos disso também, né? Acho que nós podemos até pensar num código de ética do expositor espírita, é que quando nós somos visitantes, nós somos acolhidos por aqueles que fraternalmente têm a paciência de nos ouvir, nós temos que encontrar estratégias para sugerir alternativas sem criar expectativa de que nos atendam e nem tão pouco, que não é o caso aqui, mas aproveito para ilustrar, nem tão pouco que venhamos nos impor. Porque a reação da exigência nos estudos da comunicação não violenta, normalmente a reação imediata é a negação, é o fechar-se ao diálogo. Nós não vamos conquistar a conexão com os outros sem o exercício da empatia. Por que será que as pessoas não compreenderam essa proposição? Por que será que na casa espírita, apesar de todo o manancial que nós sabemos que o livro espírita é capaz de produzir, não despertaram para essa possibilidade? Compreendendo isso, nós podemos propor projetos e auxiliá-los nesses projetos, mas com muita paciência, porque isso denota mudança de paradigma. Gabriel comentou com muita propriedade o quanto nós temos a questão do dinheiro como um tabu. O Emmanuel tem um livro chamado Dinheiro, chamando-nos a atenção de colocarmos esse recurso da vida a serviço do crescimento espiritual de toda a comunidade, não somente espírita, mas a toda a comunidade. Movimentar o mundo para que o benefício, o bem, os bens culturais, aquilo que alguém necessita, lhe chegue até a mão através do nosso trabalho e do emprego bem adequado do dinheiro. Mas qualquer forma de pressa que venha a denotar imposição, numa mudança de rotina da casa espírita, que é a mudança de paradigma, nós vamos conseguir não ser ouvidos. Por isso que é importante dialogar, apresentar projetos, construir junto e, claro, como o efeito do exemplo é muito mais perspicaz e permanente, de repente, na nossa casa espírita, produzir projetos assim e poder apresentar aos companheiros como um caso de sucesso. Apenas uma sugestão, aproveitando a provocação da nossa irmã, sem nenhum sentido de dizer que ela se posicionou assim, mas aproveitando o gancho, se me permite, porque é natural. Alguns companheiros não percebem a importância de difundir o livro nas sessões doutrinárias. Vini, e os nossos amigos todos, a Leia já está com o microfone, que ela tem uma pergunta, mas nós queremos, antes disso, convidar o nosso vice-presidente administrativo, que é o Rogério, para nós fazermos mais um lançamento, que é uma surpresa hoje aqui. Vem cá, meu amigo. Nós falamos que o livro é esta riqueza e sabemos que é, não é? Mas qual é a maior riqueza de toda e qualquer instituição, meus amigos? São as pessoas.
Então nós queremos lançar, anunciar, apresentar a vocês. É lançamento, não vai ser lançamento para a Lua, mas é lançamento porque ele é novo nessa função aqui conosco. Anunciar um novo gerente comercial que está chegando para se agregar à equipe da nossa federativa. É uma pessoa que tem bons conhecimentos de gestão, também de área comercial, e um bom entendimento de união e de unificação do nosso movimento espírita. Ele que tem se dedicado já a essa tarefa há muito tempo, porque é inclusive secretário do nosso Conselho Federativo Estadual e presidente do Conselho Regional Espírita da primeira região. E agora, gerente comercial da Fergs, nosso querido Luiz Gustavo Roman. Venha cá, Gustavo. Uma salva de palmas aí para o nosso amigo. Ele disse que se soubesse tinha posto perfume e tudo mais, mas aqui no palco a gente fica mais longe, né? Mas só para nós podermos oficializar, junto com o Rogério, que é o vice-presidente, que já está dirigindo essa área, e os nossos demais companheiros, a nossa alegria com a vinda de mais um parceiro de trabalho. Desejar que tu sejas muito feliz conosco. A gente não queria te dar as boas-vindas sozinhos, então aproveitamos o dia do livro, o encontro estadual do livro, para dar as boas-vindas a ti e também dar o nosso abraço de público à nossa querida Letícia, que até então tem desempenhado essa tarefa. Se quiser dirigir breves palavras à nossa plateia, fique à vontade. Sim, apenas 90 minutos. Eu acho que é o sonho de qualquer pessoa trabalhar para divulgar o livro espírita. Eu acredito realmente nisso. E é uma alegria muito grande estar começando nessa tarefa num evento como esse, que é um marco histórico. Nós estávamos comentando antes, né? É um marco histórico esse evento, né? Nós não sabemos, até acho que é bom que a gente pesquise se já houve algum evento assim a nível Brasil. E realmente é muito importante a parceria, a união de todos nós em torno do livro espírita, né? Todos os argumentos que foram colocados aqui hoje são para impregnar os nossos corações dessa semente que é o livro espírita, né? Eu tenho dito para os companheiros assim, se a casa espírita é um celeiro de bênçãos, algumas das sementes são os livros que estão lá dentro, né? E a gente tem que saber ofertar esses livros, tudo que a gente está estudando aqui. Então contamos com a parceria de todos nessa divulgação e nesse desafio que é de todos nós. Obrigado, gente. Ao trabalho, né? Então, de volta com a nossa plateia. Alô. Gustavo, para lembrar, a poesia de Casimiro Cunha, quem nos enviou há muitos e muitos meses atrás foi o Gustavo, uma mensagem através do WhatsApp. Legal. E quando nós iniciamos a organização do nosso trabalho, nós lembramos dessa poesia. E o Gustavo nos ajudou a localizar, porque nem eu e nem ele nós tínhamos mais a poesia, e ele conseguiu localizar. Então está aí, Gustavo, o resultado, né? Já há muito tempo, alguns meses, nós já nos preparando para esse trabalho. E ficamos muito felizes, companheiro, com a tua proximidade e que juntos possamos trilhar esse caminho. Você está emocionando. Bastante. Bem rápido, amigos, e eu lembrei de fazer duas provocações. Na realidade eram três, mas o Vinícius acabou respondendo, né, o que eu iria perguntar em relação à unificação, realmente quebra de paradigma, né, e toda uma estratégia para que a gente não, no afã de acertar, não se invada, né, as convicções e o entendimento das pessoas. Mas para a Rosi e para o Antônio, eu lembrei de pedir um pouco para eles falarem, mesmo que rapidamente, as nossas estratégias, porque eu vejo que essa bibliografia, essa literatura espiritualista e de fácil acesso e leitura, isso tem uma questão de fundo, que é o imediatismo dos dias de hoje, materialismo exacerbado. Então as pessoas se comprazem porque dão respostas que não fazem a gente pensar muito como nós estamos, pensar muito que temos que nos modificar. E quando a gente vai para as obras, né, claro, as obras básicas, a literatura complementar da doutrina espírita, mexe com as nossas estruturas
psicológicas, emocionais, e a gente vê o quanto necessita mudar. Então, eu vejo que nós, dos grupos de estudos, e é isso que eu queria ouvir de vocês um pouco, a gente vê e sente isso nos nossos participantes, como facilitadores, né, de grupos, como dirigentes de trabalhos de estudo e prática da mediunidade. Eu gostaria que vocês brevemente falassem um pouco do nosso papel para sensibilizá-los o quanto da relevância desse fundamento e rigidez doutrinária. E em relação ao aspecto, né, como um negócio de administração, né, como a gente enfrentou isso à frente de casa espírita e que optávamos com certeza para fidelização como chegar aos nossos presidentes, que a gente tem feito muito, mas é um desafio que eu me coloco junto, é apenas para a gente refletir alto. Que aquela opção de compra, né, não é só uma questão de desconto, mas é o ponto de vista lá do Evangelho. Porque quando a gente escolhe fomentar distribuidoras, enfim, que nos alcançam esses livros de baixo teor e que muitas vezes levam a pessoas a processos fascinatórios e até obsessivos daqueles conteúdos, o quanto nós estamos amealhando compromissos espirituais, como dirigentes e presidentes de casa espírita. Então, às vezes, aquele desconto imediato, nós não dimensionamos o custo espiritual que é para nós essa escolha. Economizamos aqui, levantamos uma parede, mas também levantamos uma muralha da nossa evolução, porque amealhamos compromissos espirituais com isso. Então, é um desafio e, às vezes, claro, gera ansiedade, esta não compreensão, mas o fortalecimento, assim, de que é uma questão de fé, e como tu tratavas isso nas nossas regionais e depois interregionais, depois eu gostaria que tu falasse um pouco sobre aquela parte da fidelidade, um pouquinho mais, porque eu acho que aquilo é muito esclarecedor para nós, como dirigentes espíritas. Mas o Antônio e a Rosi, brevemente, como nós, facilitadores de grupo de ES, de EAD e dirigentes de grupos, podemos enfrentar isso com os nossos participantes. Léa, eu acredito que é tudo uma questão de amadurecimento e de crescimento. A gente não consegue isso de um momento para outro, né? Eu acho que é uma persistência, né? Uma visão de meta que nós temos que ter e construir ela dia a dia, continuamente. Nesse sentido, a gente vai perceber, né? Numa instituição espírita, numa determinada região, numa UME, num CRE, uma caminhada coletiva que é o resultado dessa troca de experiência entre todos, dessa maturidade, dessa conscientização que vai havendo gradativa. É um desafio, porque sendo uma sociedade viva, ativa, tu está a todo momento sendo realimentado, que chega alguém com uma ideia nova, com uma provocação, chega alguém às vezes até infiltrado pelas sombras para trazer a cisânia, para trazer uma ideia, para provocar, né, uma forma digamos, de discussão, né? Mas aqui nós poderíamos ter uma rentabilidade maior se agregasse essas obras também, ninguém é obrigado a comprar, qual é o problema de você expor? Você não está, digamos assim, oferecendo, no caso, fazendo com que a pessoa leve, é um ponto comercial, divulga livro, a pessoa tem que separa a atividade comercial da atividade de casa espírita, de divulgação espírita. Então, são diversas questões que o grupo como um todo tem que ir amadurecendo, né? É um desafio. É claro que, como foi colocado muito bem pelo nosso irmão Vinícius, né, tem determinados momentos que tu não pode fugir do combate, né? Quer dizer, você tem que repudiar determinadas atitudes e marcar a posição, dizer, não, isso não é possível,
porque está dentro do bom senso, dentro do critério de Kardec. E na dúvida, tu tem que sempre primar pela prudência, e com calma, né? Porque devagar a gente vai ao longe, né? E não pode comprometer, às vezes, a nossa ansiedade de fazer o bem ou de eventualmente entrar por uma solução rápida, como você colocou, que as pessoas estão procurando. A gente sabe que a solução verdadeira é de fundo, ela é muito profunda, né? Nós estamos tentando nos resolver, né? Já há diversas reencarnações, às vezes não vai ser numa que a gente vai solucionar isso de imediato, né? Agora tem que dar instrumentos hábeis, né? E o livro, a comercialização e esse feixe de varas que a gente vai se ajustando, né? Inclusive ajustando nossos próprios espinhos, né? Porque nós somos varas espinhosas, né? Então tu vai se ajustando os espinhos, se atretando para que ele vá se fortalecendo, né? Quanto mais próximos, mais fortes realmente nós ficaremos. E vejo, Leia, que também a importância na base, no estudo na instituição espírita, né? Então, nos nossos grupos de estudos da doutrina espírita, aqueles que estão à frente, conduzindo aqueles companheiros ali, é fundamental a base doutrinária. Porque hoje nós percebemos nos grupos esse anseio das pessoas que vêm com as aflições, com as dores do mundo, enfim, no mundo que nós estamos, e elas querem, de fato, o imediatismo, né, as novidades. E lembro, estudando os textos de Kardec, e ele fazendo a comparação no exame das comunicações medianímicas, ele diz que os espíritos superiores sempre vão nos trazer a mesma mensagem. Porque nós precisamos, repetidas vezes, ouvir as mesmas questões. Então, a questão da novidade, de querer, nós precisamos ter a base. A base, nós estamos estudando, temos o conhecimento das obras básicas, nós vamos conseguir ir aos poucos, né, contaminando. Então, nós precisamos nos tornar adeptos esclarecidos. É isso que nos falta ainda. A Leia havia solicitado, né, que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da fidelização e dessas distribuidoras que atuam juntamente conosco. Muito recentemente, meus amigos, num esforço conjunto, principalmente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e da Federação Espírita do Paraná, nós entregamos à direção da FEB e, portanto, ao presidente do Conselho Federativo Nacional, nosso irmão Jorge Godinho, um projeto intitulado A Adequação da Operação Livreira do Movimento Espírita ao Programa de Ismael. São reflexões profundas sobre como alinharmos a nossa prática ligada ao livro com o planejamento espiritual do nosso país e com o programa conduzido por Ismael sob a orientação de Jesus. E ali nós trouxemos vários tópicos, aprofundando inclusive a visão espiritual acerca disto que ocorre e nesse contexto no qual nós estamos imersos. Nós dizíamos ao início do dia que o livro é possivelmente o principal recurso que nós temos para o cumprimento da missão do Espiritismo. E ele é também hoje o principal investimento nesse processo de transição planetária dos estertores do mal. Aquele processo em que a madrugada fica mais escura antes da alvorada. Então há um investimento muito claro, porque se nós observarmos, nos sinalizam os benfeitores e Allan Kardec também, tanto em Obras Póstumas quanto em O Livro dos Médiuns, que aquilo que poderia deter ou lentificar a nossa marcha seria a falta de unidade. Isso poderia retardar o cumprimento da missão do Espiritismo. E quando se fala em unidade, nós estamos falando em unidade doutrinária, unidade de princípios, mas nós estamos falando também em unidade de propósitos, em unidade de sentimentos, de pensamentos e de ações. E o livro espírita, se mal trabalhado, tem o potencial de nos fazer perder a unidade de princípios, disseminando conteúdos enfermos, malsãos, perniciosos, a unidade de propósitos, uma vez que nós vamos entrar em dissensões por conta de visões não fundamentadas e afastadas, a unidade de ações, já que nós estaremos divididos por princípios materialistas, a unidade de sentimentos, a unidade de pensamentos. Então, se nós tivéssemos que fazer esse exercício de como nos atacarmos,
atacaríamos no livro. E isso se reverte hoje na prática dessas distribuidoras, certo? A maior distribuidora hoje que nós temos no Brasil atuando é uma distribuidora chamada Boa Nova. E nós enfrentamos um incidente aqui em Porto Alegre, em que um lançamento de um livro da nossa própria editora, que foi a Formiguinha Irada, agendado para o Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Porto Alegre, nós consignamos a obra, né, para o lançamento com a autora, e qual não foi a nossa surpresa quando o Bezerra de Menezes ia nos devolver toda a obra consignada, mas houve o evento, os livros foram vendidos. E então o gerente da casa disse, não, mas a Boa Nova nos disse que se nós não vendêssemos a obra que eles estavam nos vendendo, e eles estavam subsidiando o preço, numa prática que a gente também tem como ilícita na legislação humana, né? Eles não nos dariam os descontos nas demais obras. Ou seja, são práticas mercadológicas predatórias que têm sido adotadas. Eu não estou nem falando da ética do Cristo. Isso não sobrevive sequer à ética dos homens. Então nós temos que ver que espíritos animam essas práticas. Que instituições são essas? São irmãos nossos que renasceram para divulgar o Espiritismo, mas como muitos entre nós também estão em queda, né? Então nós temos que tomar esse cuidado e sermos muito prudentes ao fazermos as nossas escolhas e termos fidelidade, como isso que a Leia nos chamou a atenção, queridos. É por isso que a gente fala disso com tanta gravidade, né? Vamos tomar muito cuidado para sermos fiéis no pouco e no muito. Em face de tudo que foi colocado aqui hoje, nós podemos perceber assim a importância que é o livro espírita, não apenas para iluminar consciências, não apenas para as nossas instituições espíritas, mas também para a unificação, como colocasses agora. Mas eu pensando lá na célula máter, lá na nossa casa espírita, a minha pergunta seria o seguinte: como podemos conscientizar aquele irmão nosso, aquele trabalhador, digamos assim, já com mais vivência na doutrina espírita, mas que chega e nos diz assim, eu não gosto de ler? Como auxiliar esse nosso irmão para que ele perceba a necessidade para ele aprender a gostar de ler? Obrigado. É uma bela pergunta. Diz que essa é uma bela resposta quando a gente não sabe a resposta, né? Mas a formação do leitor na idade adulta, ela é um grande desafio. Por quê? Porque as pessoas, elas só adquirem hábitos quando elas entendem que estes hábitos lhes são benéficos. E nós precisamos, assim, ter maturidade do senso moral para uma seguinte questão. Nós podemos propor, nós podemos e devemos estimular, mas nós não podemos condicionar a nossa tarefa e os nossos estímulos e a nossa ação àqueles que não querem acompanhá-lo. As pessoas têm direito. Olha, eu não gosto de ler, não quero ler. Bom, eu vou ofertar livros sempre que puder. Quando eu puder, eu vou sentar com a pessoa e vou contar uma história bonita de algum livro, algum fato interessante daquela obra. E, de repente, se a pessoa se demover, ela vai se demover. Se não, nós vamos investir naqueles que querem ler. Porque, senão, nós vamos pensando o ponto preto no quadro branco. Aquele não quer, mas quantos querem? E se eu inibir a minha ação em função daquele que não quer, eu também vou estar inibindo em função daqueles que querem. Então, eu acho que isso é uma coisa que não deve nos preocupar muito. Tá? Primeiro ponto, vamos desenvolver o hábito de ler em nós. Esse é o primeiro passo. Desenvolvendo o hábito da leitura em nós, nós já vamos ter um ponto de contágio e de influência naqueles
que se impulsionarem, que se moverem para isso. Os outros, eles viverão, como disse Jesus, né? Se não lerem agora, lerão em outra. Porque o processo é de progresso. Hoje nós já lemos bem mais do que líamos antes. Já temos muito mais obras saudáveis, vigorosas, alinhadas com os princípios doutrinários do que tínhamos antes. Então a gente precisa olhar a vida e as nossas lutas nessa perspectiva otimista, que é para que nós tenhamos força de perseverarmos e de continuarmos. E eu gostaria de fazer um parêntese aqui, para fazer um registro justo. Tá? Nós falamos em Francisco Spinelli, que fundou a editora Spinelli em 1952. Há 12 anos, disse a Roseni, essa editora passou, de fato, a produzir obras. E pelo espírito aguerrido, desbravador, sonhador, de uma das nossas presidentes, chamada Gladys Pedres de Oliveira. Então, demos também os méritos a quem tem. A Spinelli começou publicando Conte Mais Um, na gestão da Gladys, que disse, está na hora, nós precisamos produzir livros, porque até então a gente falava em todas as reuniões regionais, na época eu era liderança de unificação no interior, e ouvia dizer, a federação precisa ter uma editora, porque o que deixará recursos para a editora, para a federativa, é a editora, mas ninguém se animava. O presidente Jason escreveu um livro belíssimo, Educação dos Sentimentos, e tivemos que entregar a uma outra editora que vendeu milhares de obras até que ela viesse para a nossa editora. O que nós fizemos em 2010, a nossa equipe, trouxemos de volta o Educação dos Sentimentos. Então, uma salva de palmas para a Gladys, que peitou essa situação e conseguiu dar vida à editora Francisco Spinelli. Só complementando e auxiliando um pouquinho na pergunta do nosso irmão, eu me atrevi a falar de educação do lado do Vinícius, mas como o Espiritismo é a síntese do conhecimento humano, a gente fica assim, né? Mas o processo de educação do adulto, o processo andragógico, ele está centrado muito especialmente em interesse. Então, o grande desafio também é como despertarmos o interesse. Existem algumas iniciativas bem-sucedidas que nós temos acompanhado. Por exemplo, os seminários sobre determinadas obras produzidos por grupos de estudo no Centro Espírita. Então, quando a gente divide, olha, os nossos grupos vão produzir seminários ou peças teatrais ou apresentações das formas como o grupo entender sobre Paulo Estevam, sobre renúncia, sobre obras da nossa Spinelli, enfim. Essa associação com outras expressões da arte, isso desperta muito interesse, associar com a música, com o teatro. Nós temos agora todos os sábados pela manhã, todos mesmo aqui na Federação, sarau literário. Então a pessoa virá até aqui, ela vai ter bate-papo com o autor, isso desperta o interesse. Esse ambiente conectado com contação de histórias, com execução de piano e outras questões mais, são formas que nós temos de despertar. Nós tínhamos uma companheira de Centro Espírita que disse que não ia nunca ler Paulo Estevam, porque ela só gostava do aspecto científico da doutrina espírita. E o grupo dela se comprometeu a apresentar um seminário, na verdade fizeram um teatro sobre Paulo Estevam. Ao final daquele processo ela leu o livro, gostou e está lendo os outros romances de Emmanuel agora. Então são outras expressões que a gente pode, sempre buscando despertar o interesse de alguma forma, né? E o facilitador do grupo de estudos, ele é o primeiro pastor no aspecto de liderança que a gente tem em relação às suas ovelhas estudantes, né? Então Jesus traz, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Quanto mais ele conhecer o seu estudante, mais meios ele vai ter de estimulá-lo e encontrar, portanto, a motivação que é íntima. Lá.
Como livreiro da Casa Espírita, eu tenho que confessar que a gente tem um pouco de temor de estar comprometido, né, por ter ouvido tantas considerações sobre a necessidade de expormos obras comprometidas com a doutrina. A gente é uma casa, em tese, pequena, apesar de ter um doutrinário muito atuante, comprometido. A gente não tem um grupo que analisa as obras. Nesse sentido, eu queria saber se a gente pode ter acesso a esses pareceres que a Férix faz, rejeitando as obras, porque às vezes as pessoas chegam na casa, eu queria comprar tal livro. Esse a gente não vende, mas por quê? Então, seria muito bom que a gente tivesse essa fundamentação para justificar não ter determinados autores, né? Então, se é possível ter acesso a esses pareceres. E, dentro da mesma linha, se a gente pode considerar, eu acredito que sim, que todas as federativas publicam obras confiáveis, que a gente pode comprar sem medo nenhum de todas as federativas da nação, né, FEB e os estados, né? E uma terceira e última pergunta do mesmo... Tem alguma fácil ou são todas difíceis? Não, essa é fácil. Se a gente pode... Brincadeira, tá bom. Encaminhar títulos para a Férix para que se retire essa dúvida se determinado título pode ou não, então, ser comercializado. Se a gente pode passar, tendo como entendimento que a gente tem dificuldade na nossa casa de avaliar aquela obra, se a gente pode encaminhar e ter uma resposta da Férix. Eu vou fazer uma introdução, depois vou passar para a nossa vice-presidente doutrinária, que trabalha mais especificamente também com essa área. Em relação à pergunta 2, se podemos adquirir livremente os livros pelo fato de serem publicados por uma federativa, não. Há federativas no nosso país que editam obras com desvios doutrinários graves. Então, a gente precisa sempre fazer esse crivo, porque as instituições elas também têm o seu índice de maturidade. Em relação à distribuição de obras, nós temos só 5 federativas no Brasil, e mais expressivamente 3, que têm distribuidoras estruturadas. E, em tendo distribuidoras estruturadas, tem também comissões de análise de obras para que possam escolher o que vão distribuir. Então, nós temos uma tarefa nacional, inclusive, de conseguirmos fortalecer o nosso movimento nesse aspecto. Então, quando outras federativas editam obras, nós analisamos ainda assim. E as federativas que têm análise de obras também analisam as obras que nós fazemos aqui no Rio Grande do Sul. Certo? Quando há alguma reprovação ou coisa desse tipo, por se tratarem de federativas, nós nos damos esses feedbacks. Quando solicitado, a gente compartilha o parecer, nós também pedimos pareceres em relação às nossas obras, né? Esses pareceres, nós, como federativa, e uma federativa que tem muita credibilidade nesse aspecto doutrinário e literário, nós somos muito assediados. Então, nós evitamos de nos transformarmos em consultores de editoras que não são editoras do movimento espírita. Então, exceto esses casos que nós estamos tratando entre federativas, nós não disponibilizamos os pareceres a outros editores, certo? Porque o nosso trabalho é de orientação ao centro espírita, de modo que todo centro espírita sabe do seguinte: como eu faço para ter obras seguras doutrinariamente? Adquiro obras da minha federativa, porque ela tem uma equipe de análise de obras permanente trabalhando, né? Eventualmente nós recebemos, eu vou pedir para a Rosi explicar qual é o proceder, como que a gente faz com as pessoas que querem conversar sobre a obra A, B ou C e ter acesso a esses fundamentos. Então, como o Gabriel colocou, nós não publicamos, mas nós temos registros internos. Hoje nós temos as análises de obras, elas são digitalizadas, há uma equipe.
Nós temos mais de 20 componentes que nos auxiliam nessa equipe em análise de obras. Nós realizamos essa análise, vem para nós a distribuição entre esses companheiros que fazem parte da equipe, retorna, nós avaliamos, ponderamos algumas questões, se for necessário nós realizamos uma reanálise, enfim, quantas vezes acharmos que é necessário, dependendo da obra, e digitalizamos essa análise. Nós não publicamos essa análise, mas nós respondemos alguns questionamentos de instituição, às vezes que conversam conosco diretamente ou ligam aqui para a federação. Nós olhamos se nós já realizamos a análise dessa obra. Há casos que não, que a gente não fez nenhuma análise de determinada obra, e aquelas que nós fizemos, nós temos interesse ou não temos interesse de comercializar. Na realidade, nós não usamos não aprovada ou aprovada. O que a gente tem é interesse ou não de comercializar determinadas obras, né? Mas o ideal, como tu está colocando, pelo que tu colocas, vocês compram diretamente, né, de editoras e de distribuidora. Sim. Isso é ligar para os nossos... Sim. As meninas têm uma relação de obras, é compartilhado as análises de obras, os resultados das análises é compartilhado com a nossa gerente comercial, e há obras que nós não vamos comercializar. Tem obras em consenso que nós... Isso. Querendo conversar, nós podemos conversar, nós ficamos à disposição. Isso. O que ocorre também com relação à edição de obras. Há uma confusão das pessoas com relação ao setor, assessoria de análise de obra com conselho editorial. Então, a assessoria de análise de obras não faz análise de livros para serem editados, de autores, de trabalhadores de casa espírita que escreveram algum livro e trazem para nós. Isso acontece muito aqui na federação. Nós não fizemos análise. Nós passamos para o conselho editorial, o conselho editorial faz análise das obras que vão ser editadas pela nossa editora Francisco Spinelli. Houve tempo que nós tínhamos um acúmulo de livros, né, para serem editados e que não seriam editados pela nossa editora. Então, esse cuidado nós também temos. Isso entra pelo setor de análise e a gente faz um filtro também. Então, querendo ter acesso ao parecer, o Centro Espírita querendo ter acesso ao parecer livremente, né? Vamos nos somando. O Vinícius ainda queria fazer uma colocação sobre isso, eu acho que o Antônio também, né? Para o ímpar. É bom lembrar que a análise de obras era uma prática do nosso codificador. Em toda a revista espírita nós vamos encontrar as notícias bibliográficas e os pareceres do senhor Allan Kardec, nem sempre agradáveis ao editor ou ao autor, mas sempre postos num tom de civilidade e de compromisso com a doutrina que ele nos estabelece assim como base fundamental, se estabelece nas suas obras como base fundamental. Me ocorre dizer que quando Kardec convida aos espíritas, todos nós, a analisarmos as comunicações dos espíritos criticamente, a denunciarmos as más publicações, ele está a nos propor que nós venhamos somar esforços. E aí fica um convite que possamos somar esforços com a nossa federativa nesse tentame. Eu sei que não é simples formar uma equipe de análise de obras, mas se nós estudamos Kardec, na sua base, na sua fonte, né, não com recortes da obra, mas os seus textos, nós vamos pouco a pouco nos equipando para também fazer parte desse grupo de pessoas atentas que avaliam criticamente as obras que nos chegam, podendo, inclusive, quem sabe no futuro, trazer à federativa o parecer sobre determinada obra. O que eu quero propor, Jackson, é que nós não terceirizemos esse compromisso. Contemos com a nossa federativa, que é formada por espíritos em luta como todos nós, e também venhamos a contribuir nesse sentido. Senão nós corremos um risco
de outorgar algo que também é nosso dever, lá na Casa Espírita. Agora, nós queremos ter a resposta de bate-pronto para os companheiros. Esse livro é doutrinário ou não é? E muitas vezes nós vamos ter que dizer, meu irmão, eu não posso te informar isso agora, porque nós não tivemos tempo de analisar. É preciso tempo. E aí nós colocamos a doutrina acima das questões comerciais, ou acima até daquela urgência da pessoa, que lamentavelmente nós não podemos atender. A angústia dos outros, dizem os pensadores da área da psicologia, é deles. O nosso compromisso é apresentar a doutrina tal qual nós recebemos de Allan Kardec. Então, nos cabe analisar criticamente, sim, também, desde a base do movimento espírita, que é a Casa Espírita. Senão nós corremos um risco, caímos na tentação de um descompromisso quanto à análise, quando a nossa equipe da Federativa não tiver dado conta de analisar essa enxurrada de obras, que está muito bem vinculado com a estratégia das sombras. Né? É uma enxurrada, e aí não há tempo para fazer análise de tudo isso. Quanto aos pareceres, só eu vou dar uma de palpiteiro mais um pouquinho, pedir que ninguém passe os pareceres adiante. Quando for informar ao leitor, ao consumidor, explique, olha, a nossa federativa tem tal posição. Por quê? Porque nem sempre pode ser feito o uso adequado desse parecer. Eu vou dar um exemplo que não se constitui num parecer. Eu encontrei na Casa Espírita que eu colaboro, um Evangelho segundo o Espiritismo, numa edição que se pretende popularizar os textos de Allan Kardec e dos Espíritos. Como eu sou um sujeito muito obsedado, vocês sabem, estudo várias vezes o Evangelho, percebi as adulterações no texto. A primeira oportunidade, fui falar com os companheiros. Olha, essa obra aqui tem adulterações. Ela se propõe popularizar, tornar o texto mais agradável, tem um objetivo nobre de reverter a sua instituição, tem um objetivo nobre de clarear a compreensão, mas faz muito jus ao ditado latino, tradutor, traidor, porque o texto é adulterado. Se Herculano Pires estivesse entre nós, ele ia de novo para a imprensa, texto adulterado. Não é de nenhuma federativa. O preço é muito agradável, por isso que o povo compra. E as pessoas compram sem ter lido. Ah, mas é o Evangelho de Allan Kardec. Mas a gente tem que ler até a tradução, para saber o que a gente está oferecendo. Porque há tradutores e tradutores. E às vezes, num lapso, o compromisso não é bem com a proposta da doutrina. Eu não vou citar o nome aqui da editora, porque eu não sou advogado, não sou para brincar com o Gabriel, mas está feito aqui também essa denúncia anúncio. Nós temos a FEB trabalhando com traduções notáveis das obras de Allan Kardec. Aí eu vou adquirir de uma instituição que não tem qualquer vínculo com o Espiritismo. Bom, digamos que eu fizesse um parecer sobre a obra e ele circulasse. Que desgostos também poderiam surgir para aquele que se propôs a avaliar para contribuir com a doutrina. E é uma tendência, às vezes, a gente passar o parecer para explicar. Então, eu já estou fazendo esse pedido em alguma situação, passar o conteúdo do parecer, a análise da obra, mas reguardando os companheiros que estão colaborando conosco, e ao lado disso, para não me alongar, relembrar que nós viemos também assumir postos nessa batalha, de analisar as obras, e dentro do nosso limite, sem instituir índex. Não é instituir índex, mas é apontar, essa obra não está de acordo com a base kardeciana, não há motivo para que nós venhamos a veiculá-la na Casa Espírita. O Antônio ainda quer fazer uma colocação e depois nós vamos nos encaminhar para o nosso encerramento, queridos. Já está chegando o nosso horário. Antônio. E Jackson, nós também como divulgadores e livreiros, como você se autodenominou, a gente também não pode perder a oportunidade do cliente, da venda, da orientação e da iluminação da consciência. Nós temos como prática lá na nossa livraria, quando a pessoa procura, nós não entrarmos na discussão daquilo. Nós oferecermos uma obra que atenda ao interesse que nós sabemos que vai ajudá-lo. Né? Então a gente, olha, essa nós não temos, não trabalhamos com essa obra, mas nós podemos lhe oferecer nisso que a senhora está buscando tais e tais obras e deixa que a pessoa escolha. Acho que isso é bastante interessante.
Uma vez eu fui fazer uma compra, estava entre 2 produtos, e para tomar aquela decisão, fui no primeiro concorrente lá para vender. Cheguei lá e disse para ele claramente, eu estou em dúvida entre esses 2 itens. Daí ele pegou e disse, então vou te falar mal das falhas do produto do concorrente. Falou tudo que estava inadequado. E não me falou nada das potencialidades do produto dele. Eu fiquei inseguro, mas na dúvida não fechei o negócio, fui até o concorrente. Cheguei lá no concorrente e disse assim, olha, eu fui lá, já sei todas as falhas do teu produto. Vim aqui porque ele me falou, e eu quero saber o que tu tem para me dizer. Ele disse, olha, eu não vou falar do produto outro, eu vou te falar do que ele não te falou, vou te falar das coisas boas que tem meu produto. E falou, enalteceu as coisas boas, e eu acabei fazendo aquela compra e fiquei muito satisfeito com o produto. Eu acho que nós temos que enaltecer aquilo que a gente tem de bom. E dentro da nossa livraria, seja um postinho pequeno, seja uma bela livraria dentro das possibilidades, como Natanael está inaugurando amanhã, está se organizando, né? Já estruturada dentro dos padrões adequados, nós temos sempre, com certeza, obras para oferecer. E não podemos perder a oportunidade. Até porque se a pessoa está procurando e nós negamos, ela vai achar em outro local. Então nós temos que talvez oferecer alguma coisa, lembrando que a gente também não é responsável só, né, pelo aquele mal que a gente não realiza, mas pelo bem que a gente deixa de fazer. E às vezes oferecer uma obra correta, coerente, adequada, é um grande bem, talvez o melhor bem que a gente possa fazer naquele dia para aquela pessoa. Muito obrigado, Antônio. Nós já vamos chegando próximo do nosso horário previsto para encerramento. Nos comprometemos com todos a encerrarmos o nosso evento às 18 horas. Então, nós queremos pedir que os nossos painelistas que estão aqui façam as suas considerações finais em relação ao nosso público, brevemente. E depois nós vamos passar, então, a prece de encerramento, para a qual nós vamos solicitar a colaboração do nosso irmão Rogério Stelo, já servindo de prece para a inauguração de amanhã também, né? Então, podemos começar, acho que o microfone está aí do lado do Antônio. Meu amigo, as tuas despedidas. Nós gostaríamos de novamente agradecer a oportunidade de estar aqui junto com pessoas tão experientes, capacitadas, e a gente aprendendo muito no dia de hoje aqui. E a gente gostaria de simplesmente, mais uma vez, mexer num pontinho, entre tantas as ideias que surgiram aqui. Pense no Clube do Livro para as casas de vocês. A Jocelene falou que ela é parceira do Clube do Livro do Ceará, só que o Clube do Livro não é do Ceará. Ele é uma grande parceria com mais de 100 instituições aqui no Rio Grande do Sul e algumas já em Santa Catarina. E que vem crescendo hoje naturalmente, porque a ideia é interessante. O pessoal aqui, a Beth, Gabriel, Rogério, todo mundo conhece aqui, sabe. A gente sabe que nós temos uma grande responsabilidade nas mãos. Eu tenho essa consciência disso. Então a gente vai tateando, vai buscando inspiração em trabalhar. Mas assim, nas suas casas, a gente troca experiência e cada casa pode ser o seu núcleo de Clube do Livro, que é uma forma da gente oferecer livros para as pessoas a um custo mais acessível, favorecer toda a cadeia livreira, e temos meios para isso. Principalmente vocês, majoritariamente os que estão aqui da grande Porto Alegre, têm condições de fazer diretamente, inclusive com a Francisco Spinelli aqui, sem nenhum tipo de interferência do interior, do Clube do Livro do Ceará, que é uma parceria que foi surgindo por necessidade, que foi se impondo e que a gente continua sempre buscando orientação da espiritualidade para conduzir isso, que é um compromisso grande para todos nós. Tá? Então pense nisso, busque informações, fale com o pessoal, e eu tenho certeza que poderão ter bons frutos como a gente tem tido. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Beth. Nós também queremos agradecer esta oportunidade de aprendizado no dia de hoje. A questão da operação livreira e do livro como um elemento de sustentabilidade ética, sociopolítico, cultural, ambiental, espiritual e econômica do movimento espírita, é uma questão que sempre nos desafiou e nos encantou. Nós temos, pelo livro espírita, e em especial pela livraria, pela distribuidora e pela editora Francisco Spinelli, uma verdadeira devoção. Porque nós visualizamos neste complexo do nosso movimento a fonte de união
de unificação e de expansão do movimento espírita. Então, tudo quanto nós pudermos investir no sentido de compreendermos, de auxiliarmos e de entendermos essa questão, está indissociavelmente ligado ao progresso da divulgação do Espiritismo e à implantação mais rápida do reino nos corações. É preciso que os que leem compreendam, disse Jesus no sermão profético. E eu creio que o dia de hoje foi uma oportunidade que nós tivemos de compreender o que estamos lendo. Um abraço a todos, um bom retorno às suas searas de trabalho e muito trabalho com o livro. Muito obrigada. Rosi. Então, querido, foi muito bom a nossa convivência do dia, agradecendo a parceria com o Antônio. E para todos nós que somos responsáveis pela área doutrinária nas nossas instituições, busquem a qualificação daqueles que estão à frente, que têm esse compromisso, esse zelo com a nossa veneranda doutrina. E nós nos colocamos à disposição, a equipe da área doutrinária da Federação Espírita do Rio Grande do Sul está à disposição, está a serviço de todas as instituições do nosso Estado. E é com muita alegria que recebamos vocês todos aqui. Que possamos, então, retornar para as nossas casas, para as nossas atividades, com ânimo, coragem e fé. Vamos lá, na outra pontinha, com a Roseni. Hoje, um dia muito especial, porque era um sonho poder estar com tantos livreiros que temos o mesmo objetivo, essa divulgação, esse prazer de estar com o livro, essa vivência, foi muito gratificante. Agradeço, né, poder ter falado, passado essa pequena experiência que eu tenho com as obras, mas foi muito bom. E também estou à disposição para os irmãos que quiserem conversar, falar sobre livros, vitrines e coisas que eu posso ajudar, né? Então, eu sou sempre aqui na Federação. Meu e-mail é o gerenciaeditorial@livrariaspinelli.com.br. Estou à disposição de todos. Muito obrigada. Vini. Então, meus amigos, eu queria agradecer a oportunidade de ter estado com vocês. Tive a oportunidade de hoje retomar a tarefa na tribuna na nossa federação, no mês de abril, em que nós semeamos e celebramos a presença do livro espírita em nossas vidas. E enquanto eu procurava me lembrar de algo que pudesse ficar de mensagem aqui para a gente, eu recordei Leon Denis, que quando jovem foi ter o contato com a doutrina espírita através da leitura do Livro dos Espíritos. Ele que foi um operário modesto de fuga, que não pôde estudar em função das suas tarefas profissionais, amparando assim a família, teve ensejo de aos 18 anos contatar o Espiritismo através desse livro que é uma senda de luz para todos nós, que é o Livro dos Espíritos. O curioso é que ele lia a obra adquirida escondido de sua mãe, que, atenta como devem ser todas as boas mães, foi tomar contato com a leitura que o filho fazia às escondidas. Tornaram-se os dois espíritas. Com o apoio da sua amorável mãe, Leon Denis tornou-se para todos nós esse expoente, poeta, filósofo, um dos maiores oradores que o movimento espírita pôde conhecer, em uma época, no início do século XX, em que difundir o espiritismo não era tão simples quanto parece nos dias de hoje. Fez um orador notável e deixou para nós um legado de fidelidade a Allan Kardec, ao mestre venerável, que ele foi capaz de assistir em uma conferência noturna numa das visitas de Allan Kardec à sua região.
que possamos recordar com carinho esses missionários, em especial Leon Denis, para que compreendamos a tarefa de gigantes que está em nossas mãos, apesar da nossa pequenez. Muita paz. Obrigado, Vinícius. E são tantas as razões de alegria nos nossos corações nesse momento, né? Porque conseguirmos realizar um primeiro encontro estadual do Livro Espírita é um passo muito importante na construção desse entendimento, na formação de consciências e no avanço, na divulgação, na difusão do Espiritismo no nosso Estado. Então nós queremos estender a cada um de vocês a nossa gratidão muito sincera. A nossa equipe da diretoria executiva que aprovou a realização desse evento, quando propusemos ainda no ano passado que ele fosse inserido no nosso calendário, a todos os nossos colaboradores e funcionários que trabalharam incansavelmente, estão aqui na condição de voluntários, não estão cumprindo o expediente, né, como é o caso da Roseni, como é o caso do Gustavo, do Jorge e de outros tantos também estão aqui por isso. E ao nosso movimento espírita, a quem nós queremos deixar uma mensagem que é sempre oportuna, com base naquelas 4 significativas respostas de Abigail a Saulo, quando ela profere os verbos ama, trabalha, espera e perdoa. Me parece que nós saímos daqui hoje dispostos a modificar esse contexto do livro no nosso meio. Então, que nós possamos amar o livro espírita, amar o trabalho com ele, desde a montagem do nosso posto de livros ao nosso momento de leitura íntima. Isso vai fazer toda a diferença. Que nós possamos trabalhar incansavelmente, porque nós temos certeza de que quando nós estabelecermos esta consciência no âmbito do nosso movimento, nós estaremos fortalecidos e muito mais próximos de cumprirmos a missão divina que nos foi outorgada. Então, amando, trabalhando, esperando. Nem tudo, meus amigos, vai se desenrolar na nossa perspectiva e na nossa visão. E nós precisamos implementar as mudanças sem romper os relacionamentos, sem fraturar as relações que nós temos. Então, vamos sim disseminar esse entendimento, mas respeitando quem pensa diferente de nós, ou quem não tenha se detido ainda nessas reflexões. Ama, trabalha, espera e, por fim, se não andamos bem até hoje, vamos nos perdoar, porque nós somos criaturas em construção constantemente. E perdoemos também todos aqueles de ambos os planos da vida que ainda se opõem à marcha do Espiritismo. Então fiquemos com Abigail, com ama, trabalha, espera e perdoa.